Estamos de volta para o segundo bloco do Telejornal Notícias 13. Como você já acostumou, toda quinta-feira é dia de quadro Nossos Direitos. No nosso estúdio já o Dr. Paulo Hermes, para falar de um assunto que está em muita evidência no nosso país, que é a reforma política. Apareceu a reforma política como uma válvula de escape para todas essas manifestações que tomaram conta do Brasil recentemente. Não vamos responder perguntas hoje, não vamos abordar temas específicos de questões trabalhistas, mas vamos falar da questão política, que também é a tua área, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Clédio. É uma satisfação estar aqui. Eu vou responder qualquer questionamento com muito prazer. Gostaria de dar boa noite ao nosso amigo em casa. E aí eu vou logo adiantando, Clédio, que eu acho que tu não sabe, mas eu vou dizer para o nosso amigo em casa, nós vamos fazer agora um programa meio diferente, tá? E para fazer esse programa diferente, a gente precisa contar com a participação mais ativa do nosso amigo de casa. Então, você que tem algum problema para ser resolvido, né? Você que tem um remédio, não tem condição de comprar esse remédio, a Secretaria de Saúde não quer lhe dar, pronto, eu vou com você e vou tentar ajudar você a resolver esse problema. Se você tem um eletrodoméstico em casa, está na garantia e está com defeito e a loja não quer trocar, eu vou ajudar você. Basta você entrar em contato conosco, né? Pelo telefone aqui da Bandeirantes, ou pelo telefone da TV Amazônia, ou pelo meu telefone particular, o 8010-8688, ou pelo e-mail pauloaphermes@hotmail.com. Vou resolver o seu problema com o maior prazer do mundo. Mas vamos lá às perguntas, Clédio. Esse é o quadro Nossos Direitos, sempre inovando para você que está em casa. Vamos falar da reforma política? Um tema que está muito em evidência, fala-se em plebiscito, fala-se em referendo, fala-se em alguns pontos dessa reforma política, até para quem está em casa ficar situado, conhecendo mais quais são os principais pontos dessa reforma que tanto se fala hoje no nosso país, Paulo. Bom, Clédio, eu acho que tem um assunto que está acima ainda dos pontos principais da reforma política, tá? O nosso país tem um problema muito grave de cultura política, de educação política. A gente ouve geralmente as pessoas em casa, religião e política a gente não discute, né? Isso está errado. Na realidade, a gente tem que conversar e tem que amadurecer e tem que debater política, né? Nós temos que acabar com aquela imagem o político que rouba mais faz. Isso é uma coisa que está entranhada na nossa cultura e que prejudica o nosso dia a dia. Porque se falta remédio no posto de saúde, se falta leito nos hospitais, se não temos estradas asfaltadas, se não temos condição de educação, de segurança, é porque justamente existe o rouba mais faz. É aquele que rouba muito e faz pouco só para aparecer. Então, é com isso que nós temos que acabar, e é graças a essa manifestação que a gente tem visto nas ruas esse período todo, que tem animado bastante a população em geral, tem animado o povo, e que tem feito aquele pessoal que fica lá em Brasília abrir a mente, ver que o povo está vivo, ver que o povo está na rua e que o povo não aceita mais esse tipo de atitude do político que rouba, mas faz. A gente não aceita mais isso. E aí os pontos principais que eu quero te dizer é o seguinte. Primeiro é a questão do sistema de eleição, né? Se é proporcional, se é lista fechada, se é voto distrital, como serão eleitos os parlamentares, né? Tanto da Câmara Municipal, da Câmara Estadual, do Congresso Nacional. E esse é um ponto importante, um ponto crucial, né? Existe outro ponto, como o direito à reeleição ou não do cargo majoritário, ou seja, prefeito, governador, presidente. Existem pontos relativos, por exemplo, ao financiamento da campanha, se vai continuar sendo privado, ou se vai ser misto, ou será só financiamento público da campanha. Então esses pontos são importantes para que nós tenhamos uma eleição mais clara, mais limpa e mais democrática, né? Em que não vale a pena o cidadão gastar uma fortuna para se eleger. Ora, por que um prefeito ou por que um vereador vai gastar uma montanha de dinheiro para se eleger, se o salário dele não compensa, se o salário dos 4 anos em que ele estiver no poder não compensa? Então é isso que o povo tem que parar e refletir. Por que ele quer tanto? Será que é para ajudar ou será que é para ele ganhar mais dinheiro? Né? Então você em casa tem que ficar atento a isso. E aí refletir sobre os pontos da reforma.
A questão do voto, por exemplo, existem aquelas velhas colocações da população: meu candidato teve tanto voto, até mais do que aquele que conseguiu se eleger e não conseguiu entrar. É a questão do voto proporcional. As pessoas em casa geralmente têm essa dúvida, né? Porque votam em um cidadão e acaba se elegendo aquele que teve uma votação menor. Veja bem, quando a gente não vota simplesmente ou tão somente na pessoa, a gente vota no partido, né? E quem obtém a massa dos votos, a maioria dos votos, é o partido. E quanto mais votos aquele determinado partido tem, mais votos, mais cadeiras ou mais parlamentares aquele partido pode enviar para a Câmara Municipal ou para o Congresso. Tá? Então, quando a gente vota, a gente acredita que está votando a pessoa, mas está votando o partido. O certo é que as pessoas ou votassem em lista fechada, ou seja, o partido diria quem são os primeiros candidatos, né? E aí a pessoa decidiria se votava no partido A, B ou C. Né? Na minha opinião, seria mais interessante do que votar na pessoa A, na pessoa B ou na pessoa C. Nós votaríamos direto no partido. E assim nós poderíamos cobrar mais, porque um partido é uma instituição. Né? E as pessoas têm defeitos. As instituições, nós podemos cobrar de uma forma mais rigorosa. Até porque o partido tem opiniões claras, que as pessoas geralmente não têm. Então, às vezes, eu sou de um partido, tu és do mesmo partido que eu, mas nós pensamos coisas totalmente diferentes. Né? Isso é que está errado. O certo era nós pensarmos coisas parecidas por estarmos dentro do mesmo partido e lutarmos para que a ideia daquele partido é que fosse implantada no sistema de governo. Então, aí é que está a principal problemática. E existe também a possibilidade do voto distrital. Ou seja, em vez de ser a proporcionalidade, a gente votaria no vereador por bairro, por exemplo. Assim como é para prefeito, a gente votaria para vereador. Só que o nosso voto só valeria em relação àquele bairro, né? E não em relação à cidade toda. Por que que o voto distrital seria bom? Né? Porque aquele vereador trabalharia para ajudar as pessoas daquele bairro, da onde ele obteve voto. Porque às vezes o vereador é daqui de Capanema e recebeu voto lá em Tauari, recebeu voto lá em Miraselva, e ele acaba não podendo trabalhar por todo mundo, nem o pessoal de Miraselva, nem o pessoal de Tauari, e nem as pessoas que moram aqui dentro de Capanema. Então, essa seria uma vantagem já do voto distrital. Né? Fala-se muito em referendo e em plebiscito, é praticamente voto vencido. A maioria da bancada de oposição, toda a bancada de oposição e até a bancada que faz parte da situação em Brasília, a grande maioria já descartou praticamente a possibilidade de realização de um plebiscito. Alguns defendem a realização do referendo. Qual é a principal diferença entre plebiscito e referendo? Olha, o plebiscito é uma consulta prévia, né? Se a população quer ou não determinado ponto ou determinado assunto. Então é uma consulta prévia. Depois que a população diz sim ou não, o Congresso começa a fazer ou articular a legislação que faça a vontade da população. Tá? O referendo não. O referendo é uma coisa um pouco diferente. Né? O Congresso faz a legislação nova, vota a legislação, de acordo como eles acertarem, eles fazem a lei, e aí o povo diz se aceita ou não aquela lei que o Congresso fez. Né? Então, essa é a questão do referendo, é dizer se aceita ou não. E quando é plebiscito, a pessoa diz assim, não, vamos querer que seja dessa maneira. E o Congresso vai fazer a melhor forma para atingir aquilo. Na minha opinião, é muito mais interessante se tivesse havido ou se fosse haver um referendo. Né? Mas acredito que nem referendo, nem plebiscito, eu acredito com o que está acontecendo atualmente no Congresso, eu acredito que isso não vai caminhar dessa forma. O fato é que a gente tem muitos assuntos referentes a essa reforma política, referente à insatisfação popular que fez o brasileiro ir para as ruas para lutar e pedir melhorias no nosso país. Enfim, o nosso país realmente acordou. Tem financiamento público, tem a questão do voto, tem a situação dos partidos. Sim. Mas são assuntos muito complexos, são assuntos em que nós com certeza precisaríamos de semanas para debater e informar a nossa população sobre cada item desse. Infelizmente, nosso tempo está encerrando. Eu gostaria já de agradecer, Paulo, a tua participação.
Eu te agradeço, Clédio. Realmente é um assunto amplo, mas é um assunto que eu gosto de conversar, é um assunto que eu estudei bastante e é um assunto que me incentiva muito a falar e a querer dividir com o nosso amigo que está em casa. Então, você que está em casa, fique atento, busque se inteirar sobre isso. Se forem convocados para ir à rua, vão à rua, vamos lutar pelo nosso direito, não deixe isso passar de uma maneira despercebida. Eu acho que agora é o momento do povo buscar o seu direito e é o momento da gente lutar, tá? Reitero meu pedido para que você em casa nos ajude com nossos próximos programas, né? Nós vamos fazer de uma maneira mais interativa, ajudando diretamente você em casa a solucionar seu problema, tá? Desde já, boa noite ao amigo em casa, boa noite, Clédio, boa noite a todos da TV Amazônia. A gente vai para um intervalo comercial e volta já já para mostrar a manifestação realizada na manhã desta quinta-feira no município de Salinópolis por mototaxistas. É só um minutinho, não sai daí.